Ele foi embora depois de ela dizer: "Casa comigo", sabendo que ela estava grávida. 2 anos depois ele viu-a com a filha deles e ela parecia-se exatamente com ele. Clara Martins estava no escritório com paredes de vidro, os seus dedos a tremer ligeiramente enquanto os apertava contra o seu vestido. O mundo fora das janelas continuava em movimento, carros a tecerem-se no trânsito, pessoas a andar apressadamente, sem fazerem ideia de que dentro deste arranha-céus imponente a sua vida estava a desmoronar-se. Luiz Castro, o homem que outrora a fizera acreditar no para sempre, estava de costas para ela, a olhar para a cidade com a calma indiferença de um homem que já se tinha decidido. Ela tinha ensaiado este momento na sua cabeça uma centena de vezes, imaginado como ele reagiria quando ela lhe contasse a verdade. Mas agora, ali, com o coração a palpitar contra as costelas, as palavras saíram mais desesperadas do que ela pretendia. "Casa comigo, Luiz!" Não foi um apelo. Foi uma afirmação de facto, uma tábua de salvação que ela atirava para o vazio, a rezar para que ele a agarrasse. Mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A postura de Luiz não mudou. Os seus ombros largos permaneceram direitos, as mãos casualmente nos bolsos, como se as suas palavras não o tivessem atingido de todo. Quando ele finalmente se virou para a encarar, os seus olhos castanhos estavam vazios do calor que outrora continham. Ele olhou para ela não com raiva, mas com uma frieza que a fez arrepiar-se. "Clara", começou, e a forma como ele disse o seu nome era como uma porta a fechar-se, final e impessoal. "Isto não pode acontecer, tu sabias o que era isto." As suas palavras eram cortantes, calculadas, como se ele tivesse preparado este discurso muito antes de ela ter entrado no seu escritório. Ela conseguia ver agora os muros que ele construíra à sua volta, altos e impenetráveis. "Estou grávida, Luiz", disse ela, a sua voz mais firme agora, a cortar o ar estéril do escritório. Não houve hesitação nem brilho de surpresa na sua expressão. Ele sabia. Claro que sabia. Essa percepção atingiu-a mais forte do que qualquer rejeição. Ele soubera e, no entanto, ali estava ele, impassível, inabalável. Ele exalou, uma respiração controlada, como se aquilo fosse meramente mais um negócio que tinha tomado um rumo inconveniente. "Eu não posso casar contigo, Clara. A minha família nunca o permitiria. Esta empresa, o meu pai, eles deixaram claro. Se eu não seguir o plano deles, tudo o que eu construí será desfeito." O maxilar de Luiz cerrou-se. Por um momento fugaz, os seus olhos suavizaram, mas tão rapidamente quanto isso, a máscara regressou. Ele virou-se, como se encará-la fosse um fardo demasiado pesado. "Não posso fazer isto, Clara." A sua voz era baixa, mas cortou-a como uma lâmina. "Pensei que percebesses." A traição instalou-se nela como um manto frio. Clara nunca tinha sido ingênua. Ela conhecia o mundo de onde Luiz vinha, as expectativas, os jogos de poder. Mas ela acreditara que, pelo menos com ela, ele era real. Essa crença desmoronou-se agora, peça por peça, enquanto ela via o homem que amava escolher o medo em vez da família. "Eu percebo perfeitamente", disse ela, a sua voz firme, embora cada músculo no seu corpo tremesse. "Tu não és o homem que eu pensava que eras." Virou-se para a porta, a sua mão pousada no puxador por um momento, a reunir forças para se afastar de um homem que já a tinha deixado muito antes daquele dia. Ao sair para o corredor, o ar frio corporativo atingiu-a como um bofetão. Ela não olhou para trás. Não valia a pena. O homem naquele escritório não ia persegui-la, não ia lutar.
Ele tinha feito a sua escolha. Os saltos de Clara ecoaram no chão de mármore enquanto ela saía da sua vida. Ela não tinha a certeza para onde iria, como sobreviveria, mas enquanto a sua mão instintivamente embalava a sua barriga crescente, ela sabia de uma coisa com certeza. Ela não precisaria de Luiz Castro para construir uma vida para a sua filha. A criança cresceria a saber que a mãe tinha mantido a sua posição. E algum dia, talvez, Luiz perceberia o que tinha perdido quando escolheu o seu império em vez da mulher e da filha que lhe teriam dado um legado muito maior. Mas, nessa altura, seria tarde demais. O apartamento mal era mais do que um quarto. O papel de parede há muito desbotara para um tom amarelado indistinto, e a única janela lutava para manter o barulho implacável da cidade de fora. Mas, para Clara, era uma fortaleza, um santuário frágil e imperfeito onde ela podia respirar fundo entre as batalhas. As batalhas pela sobrevivência já não eram medos abstratos, mas rituais diários. Todas as manhãs ela acordava antes do amanhecer para limpar escritórios, esfregar pisos e polir janelas de vidro em edifícios não muito diferentes daquele onde Luiz estivera parado, a dispensá-la como se ela fosse uma nota de rodapé na sua agenda. Era irônico, na verdade. Ela costumava apanhar o elevador para os andares superiores. Agora, ela limpava os seus lobbies de mármore de joelhos. A gravidez não tinha sido gentil. Carregar um filho sozinha era um tipo de solidão, mas carregar um filho cujo pai tinha deliberadamente escolhido abandoná-la acrescentava um peso que nenhum médico poderia medir. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Havia dias em que ela não podia pagar comida e renda, e ela escolheu a renda porque trazer uma criança para a rua era um pesadelo que ela se recusava a enfrentar. Ela aprendeu a esticar cada euro, tornou-se uma especialista em encontrar roupas em caixotes de doação, a negociar por artigos de bebê em lojas de segunda mão e a fazer refeições com o pouco que tinha. Clara lembrou-se da primeira vez que sentiu a sua filha a mexer-se. Ela estava sentada no chão, rodeada de recibos e uma calculadora que há muito tinha perdido alguns botões, a tentar descobrir como pagar a renda daquele mês. Foi um toque leve, quase imperceptível, mas parou-lhe a respiração. Pela primeira vez em semanas, ela sorriu. Aquele pequeno pontapé era uma promessa de que ela não estava sozinha, de que cada sacrifício importava. A partir daquele dia, Clara começou a falar com a filha todas as noites. Ela contava-lhe histórias sobre bravura e bondade, histórias que não tinham nada a ver com dinheiro ou poder. Quando o parto veio, não foi dramático. Não havia ninguém para a apressar para o hospital, nenhuma mão para segurar durante a dor. Ela apanhou um táxi, a morder o lábio para parar de gritar durante as contrações, agarrada à pequena mala que tinha feito semanas antes. O hospital era claro, estéril, indiferente. A enfermeira que a examinou e reviu a papelada fê-lo com a eficiência mecânica de alguém que tinha visto 1000 rostos como o dela. Solteira, jovem, sem contacto de emergência listado. Clara trabalhou durante horas, sozinha numa sala que ecoava com a sua própria respiração. Ela focou-se nos azulejos do teto, a contá-los, usando-os para se acalmar contra as ondas de dor. E então, no meio de todo o cansaço, no meio da frieza estéril, houve um choro. Não o dela, mas o da sua filha. Leonor era pequena, frágil, com uma madeixa de cabelo castanho suave que era o tom exato do de Luiz. Mas foram os seus olhos que capturaram Clara totalmente. Castanhos profundos, quentes, cheios de vida. Não havia sala de reuniões no mundo que pudesse conter mais poder do que aquele pequeno ser humano nos braços da sua mãe.
Clara segurou-a, pele contra pele, e sussurrou-lhe ao ouvido que ficariam bem, que não importava o quanto o mundo tentasse tirar-lhes, elas construiriam o seu próprio pequeno império, tijolo a tijolo, sem precisar da permissão de ninguém. Os primeiros meses foram um blur de noites sem dormir e sobrevivência. Clara trabalhava o máximo que o seu corpo permitia, aceitando trabalhos freelancer de costura, limpando casas quando podia, enquanto cuidava de um recém-nascido que dependia dela para tudo. A fadiga era profunda, o tipo que nenhuma quantidade de descanso conseguia apagar. Mas, com cada sorriso desdentado que Leonor dava, cada pequena mão que estendia para agarrar o seu dedo, a força de Clara se reabastecia. Ela descobriu reservas de resiliência que nunca soube que existiam. Ela não precisava de uma mansão ou do salário de um CEO. Ela precisava de fraldas, leite de fórmula e vontade de continuar. E ela tinha em abundância. Os seus amigos do passado desapareceram. Ninguém queria ser associado a escândalos, especialmente quando o homem no centro disso tinha o apelido Castro. Clara não os culpava. Ela entendia as regras daquele mundo, mas foi nesses momentos de isolamento que ela aprendeu a ficar sozinha. Ela encontrou consolo em pequenas coisas, a dobrar as roupas minúsculas de Leonor, a ouvi-la arrulhar enquanto descobria a sua própria voz, a ver os olhos dela iluminarem-se quando via o sol da manhã a entrar pela janela do apartamento. Esses momentos eram mais ricos do que qualquer cocktail party ou gala exclusiva. Meses transformaram-se num ano, depois outro. Leonor aprendeu a gatinhar, depois a andar, os seus pequenos pés a tamborilarem pelo chão do apartamento como se fosse dona dele. E, de certa forma, era. Clara observava a curiosidade da filha a florescer, as suas pequenas mãos a explorarem os limites de um mundo que se tinha esforçado tanto por a rejeitar. Cada nova palavra que Leonor aprendia era uma vitória. Cada gargalhada uma rebelião contra a solidão que Clara fora forçada a suportar. Clara nunca pronunciou o nome de Luís em voz alta. Recusava-se a envenenar o seu pequeno mundo com a amargura da ausência dele. Mas sempre que os olhos castanhos de Leonor brilhavam daquela maneira inconfundível, Clara sentia uma pontada. Não era ódio, era tristeza. Tristeza por ele estar a perder a única coisa que o teria tornado humano. Mas Clara tinha mudado. Ela já não era a mulher que tinha estado no escritório de Luís a implorar-lhe para escolher. Agora, ela era uma mãe que construíra uma vida sem ele. Ela criara um lar do nada e, ao fazê-lo, tornara-se mais poderosa do que alguma vez imaginara. Numa tarde de sol, enquanto carregava Leonor nos ombros pelo parque, Clara sentiu algo mudar no ar. Ela não sabia, mas um par de olhos castanhos familiares a observava do outro lado do caminho, cheios de arrependimento e da percepção do que ele tinha perdido. Mas para Clara, naquele momento, a vida era simples. Era ela e Leonor. E isso era suficiente. O parque sempre fora o lugar de paz de Clara. Era onde o ruído das suas preocupações se suavizava, onde o riso de Leonor podia elevar-se acima do peso das contas não pagas e dos dias exaustivos. Naquela tarde, o sol estava suave, filtrado pelos ramos, e a brisa gentil fazia o ar parecer quase misericordioso. Clara levantou Leonor para os seus ombros, acalmando-a com facilidade praticada, enquanto caminhavam ao longo do caminho sinuoso, ladeado por bancos e canteiros de flores. Leonor gritava de alegria, apontando para cada esquilo e pássaro, as suas mãozinhas a agarrar o cabelo de Clara como rédeas. Clara sorriu, a saborear estes pequenos momentos
que se tinham tornado o seu santuário. O que ela não sabia era que, do outro lado do parque, parado e congelado, estava o homem que outrora saíra da sua vida sem um segundo olhar. Luiz Castro tinha estado naquele parque centenas de vezes antes, mas nunca se tinha sentido tão estranho, tão afastado do mundo que pensava controlar. Ele não a tinha procurado naquele dia. Na verdade, ele tinha parado de procurar, acreditando que ela tinha desaparecido numa vida que já não tocava a dele. Mas o destino, com a sua cruel precisão, tinha outros planos. O coração de Luiz falhou no momento em que os seus olhos a encontraram. Lá estava ela, lindamente simples na sua naturalidade, a usar um vestido de verão desbotado e tênis, o seu cabelo loiro apanhado numa trança solta que balançava suavemente enquanto se movia. Mas não foi Clara que lhe fez a respiração falhar na garganta. Foi a menina sentada orgulhosamente nos seus ombros, a rir, viva e inconfundivelmente sua. A criança tinha os olhos dele, aqueles profundos olhos castanhos que, até agora, só tinham pertencido ao seu reflexo no espelho. Ela também tinha o cabelo dele, escuro e suave, embora encaracolasse ligeiramente nas pontas, uma característica que herdara da mãe. Luiz ficou enraizado no local, o seu mundo a estreitar-se, até que tudo o que ele conseguia ver era aquela menina minúscula, a sua filha, a estender a mão para tocar num ramo de árvore enquanto Clara passava por baixo dele. Ele não soube quanto tempo ali ficou a observar. Minutos, talvez mais. A sua mente era uma tempestade de pensamentos, nenhum dos quais ele conseguia agarrar por tempo suficiente para processar. 2 anos. 2 anos tinham passado desde que ele saíra daquele escritório, desde que silenciara o seu próprio coração sob o peso esmagador das expectativas do seu pai. E aqui estava ela, não partida como ele temia, mas radiante, próspera, mais forte do que nunca. E ela tinha feito isso sem ele. Enquanto Clara se virava para o caminho que levava ao parque infantil, o seu olhar passou pelo parque, examinando os arredores familiares. Por um momento, os seus olhos encontraram-se. Não foi o momento cinematográfico em câmara lenta que ele tinha imaginado inúmeras vezes nas suas noites cheias de culpa. Foi real, nítido e dolorosamente honesto. Ela viu-o, ela reconheceu-o, mas ela não parou. A sua expressão não desmoronou em choque ou raiva, permaneceu calma, distante, como se ele fosse um estranho numa rua movimentada. Aquela indiferença atingiu Luiz mais forte do que qualquer bofetada. Era um castigo muito maior do que a raiva, ser visto através, e não olhado. Ele quis chamá-la, correr atrás deles, dizer todas as palavras que tinham apodrecido dentro do seu peito durante 2 anos. Mas os seus pés recusaram-se a mover-se. Observou enquanto Clara guiava Leonor até aos baloiços, levantando-a para o assento com a ternura de uma mãe que tinha feito aquilo sozinha, dia após dia. Ele observou enquanto ela empurrava Leonor gentilmente, o riso delas a misturar-se com o som das correntes a ranger. Luiz sentiu-se como um fantasma, a assombrar a vida que devia ter sido sua. Cada pequeno gesto entre Clara e a filha era um doloroso lembrete de momentos que ele tinha perdido. Ele imaginou os primeiros passos de Leonor, as suas primeiras palavras, marcos que ele não tinha testemunhado porque teve demasiado medo de lutar. E agora, parado ali apenas com o seu próprio arrependimento, ele percebeu que Clara não lhe devia nada. Mas algo mudou dentro dele. O choque de os ver, a dor pura do tempo perdido, uniram-se numa singular e ardente resolução. Ele não podia mudar o passado, mas podia ficar ali,
mesmo à distância, e recusar-se a desaparecer novamente. Ele não permitiria que o medo ditasse a sua ausência. Enquanto o sol se punha, projetando longas sombras pelo parque, Luiz finalmente deu um passo em frente. Ele não se aproximou deles diretamente. Manteve a sua distância, caminhando lentamente ao longo de um caminho paralelo, cuidadoso para não se intrometer, mas perto o suficiente para observar, para estar presente. Não era o reencontro que ele outrora imaginara, mas era um começo, o primeiro passo em direção a algo que ele já não sabia como nomear, mas de que precisava mais do que ar. Clara reparou nele. Ela não reconheceu a sua presença, mas também não foi embora. Ficou no parque infantil, a guiar Leonor dos baloiços para os escorregas, a fingir que não o via, mas permitindo-lhe permanecer na sua periferia. Luiz percebeu que esta era a mensagem dela. Ela não estava pronta para perdoar. Ela nem sequer estava pronta para falar. Mas estava disposta a deixá-lo observar, a deixá-lo sentir o peso da vida da qual ele tinha fugido. Naquela noite, enquanto Clara pegava em Leonor nos braços e começava a caminhar de volta para o apartamento, Luiz permaneceu para trás, a observar até que desapareceram ao virar da esquina. Os seus punhos estavam cerrados, não com raiva, mas numa promessa, a si mesmo, a ela, a menina que, sem saber, estilhaçara os muros à volta do seu coração. Ele não tinha o direito de exigir um lugar nas suas vidas, mas ele ganharia a oportunidade de estar perto deles. Luiz Castro tinha construído impérios, fechado negócios de 1.000 milhões de euros e comandado salas cheias de titãs sedentos de poder. Mas agora, o seu maior desafio não estava numa sala de reuniões, mas na paciência silenciosa de reconstruir a confiança, tijolo a tijolo. E pela primeira vez em anos, a luta valia a pena. A batida na porta chegou mais cedo do que ela esperava. Clara estava a preparar o almoço de Leonor, a cortar cuidadosamente fruta macia em pedacinhos, quando o som nítido e deliberado ecoou pelo pequeno apartamento. O seu coração não disparou. Ela sabia quem era. Os últimos dias tinham sido um blur estranho, uma batalha silenciosa de olhares roubados pelo parque, de reparar na figura que pairava apenas longe o suficiente para não se intrometer, mas perto o suficiente para ser notada. Ela tinha esperado por este momento e, no entanto, agora que ele tinha chegado, não sentia qualquer antecipação. Apenas uma frieza pronta. Ela abriu a porta lentamente. Luiz estava ali, com as mãos vazias, sem sorriso ensaiado no rosto. Os seus olhos castanhos, outrora tão treinados no charme corporativo, estavam despidos. Ele não era o homem que costumava dominar as salas de reuniões. Era apenas um homem, cansado, vazio, e a preparar-se para a rejeição. Clara, disse ele o nome dela suave mas pesado, como se tivesse um sabor estranho na sua língua depois de todo aquele tempo. Ele não se mexeu, não avançou, ficou no limiar, a entender que já não era alguém que podia simplesmente entrar na vida dela sem permissão. O que queres, Luiz? As palavras não eram cortantes, mas também não eram acolhedoras. Eram simples, factuais, como se ela lhe estivesse a pedir para ir direto ao assunto para poder continuar com o seu dia. Eu preciso de a ver, disse ele. A sua voz não vacilou, mas os seus olhos vacilaram. Eu preciso de ver a minha filha. Por um longo momento, nenhum dos dois se mexeu. O ar entre eles estava denso, cheio de memórias de coisas ditas e não ditas. Clara conseguia sentir o desespero dele, mas não estava pronta para o deixar atravessar os muros que ela tinha construído.
Ela está a almoçar, disse Clara, afastando-se do limiar apenas o suficiente para manter o limite. Podes ficar aí e podes ouvir, mas não entras. Luiz acenou. Não implorou, não discutiu. Ficou em silêncio a observar Clara a regressar à cozinha. Do limiar, ele podia ver Leonor na sua cadeira alta, as suas mãozinhas ocupadas a amassar fruta, as suas bochechas rosadas de satisfação. Ela estava a trautear para si mesma, uma melodia suave que só ela entendia. O coração de Luiz apertou-se com a visão. Ele tinha imaginado aquela criança 1000 vezes, mas nenhuma visão o tinha preparado para o milagre vivo e respiratório diante dele. Ele permaneceu em silêncio, a absorver cada detalhe. A forma como o nariz de Leonor enrugava quando se concentrava. O caracol suave do seu cabelo contra o pescoço. Ela parecia-se tanto com Clara e, no entanto, a familiaridade dos seus próprios traços era inegável. A sua filha, carne e osso. Eu não sei por que estás aqui, Luiz, disse Clara sem olhar para ele. Continuou a limpar as mãos de Leonor, os seus movimentos calmos e praticados. Tu fizeste a tua escolha. Tu escolheste a tua empresa, o teu pai. Tu escolheste o caminho mais fácil. Ele engoliu em seco, a garganta seca. Eu pensei que te estava a proteger, disse. Pensei que ir embora te protegeria do que o meu mundo te faria. Mas eu estava errado. Eu não te estava a proteger a ti, Clara. Eu estava a proteger-me a mim próprio. A mão de Clara parou no pano de prato. As palavras atingiram-na, mas ela não o deixou ver. E agora? Agora achas que podes voltar e consertar as coisas? Eu não quero consertar o passado, disse ele. Eu não consigo. Eu não te vou insultar fingindo que consigo. Mas eu posso estar cá agora. Eu posso aparecer todos os dias se me deixares. Clara finalmente olhou para ele. Olhou-o de verdade. O seu cabelo estava um pouco mais comprido do que antes, não tão perfeitamente penteado. Havia linhas finas em redor dos seus olhos, não da idade, mas de noites sem dormir. Ele já não era o CEO polido. Ele era um homem que se tinha perdido e estava agora parado à porta dela, a pedir migalhas de redenção. Tu não ganhas o direito de ser o pai dela porque de repente te sentes culpado, disse ela, a sua voz calma, mas firme. Tu não ganhas o direito de te chamares pai porque é conveniente para a tua consciência. Luiz não se encolheu. Ele acenou, aceitando as suas palavras. Eu sei. É por isso que não te estou a pedir que confies em mim. Estou a pedir-te que me observes. Observa o que eu faço a partir de agora. Eu estarei fora desta porta, no parque, onde quer que me deixes estar. Eu não preciso de títulos, Clara. Eu preciso de estar perto dela. Eu preciso de ganhar o direito de estar perto de ambos. Por um momento, Clara o odiou. Odiou como as suas palavras, tão simplesmente ditas, podiam cavar nas partes dela que já tinham começado a amolecer sem a sua permissão. Mas ela também viu a verdade. Ele não estava a desempenhar um papel desta vez. Ele não estava a atuar para obter aprovação. Ele estava puro, despojado da arrogância que outrora o tornara intocável. Tu não dás um único passo dentro deste apartamento, disse ela, o limite a regressar à sua voz. Tu não a seguras, tu não te chamas pai dela. Não até que me mostres que mereces isso. Tu vais ganhá-lo, dia após dia. E eu decidirei quando fores seguro o suficiente para ela. É tudo o que eu quero, disse Luiz. A sua voz falhou, apenas um pouco, mas ele ficou mais alto, como se os termos dela fossem um presente, não um castigo. Leonor, inconsciente da tempestade à porta,
riu alto enquanto atirava um pedaço de fruta para o chão. Clara curvou-se para o apanhar e, quando olhou de volta para a porta, Luiz ainda estava lá, imóvel, os olhos fixos na sua filha, como se ela fosse a única coisa que o mantinha a respirar. Clara avançou e fechou a porta. Ao fechar, ele permaneceu lá por mais alguns segundos, a testa encostada à madeira. Ele não estava a ser perdoado. Ele não estava a ser bem-vindo de volta. Mas a porta não lhe tinha sido batida na cara. E nesta batalha silenciosa e medida por um lugar nas suas vidas, isso era uma vitória. Amanhã veio silenciosamente, sem alarde, tal como Clara tinha pretendido. Ela não disse a Leonor que algo era diferente hoje. Para Leonor, era apenas mais uma manhã, mais uma caminhada para o parque, mais um dia em que a mãe a levantaria para os baloiços e a deixaria voar alto o suficiente para sentir que podia tocar o céu. Mas, para Clara, o ar sentia-se mais pesado. Ela conseguia sentir a presença de Luiz antes mesmo de abrir a porta. Ele não estava parado no corredor, não era ousado o suficiente para isso, mas ela sabia que ele estava por perto, à espera, mantendo-se à distância, como um homem inseguro do seu próprio direito de existir. Clara agasalhou Leonor no seu pequeno casaco, deslizando-a para o carrinho com facilidade praticada. Leonor tagarelava sobre os pássaros que queria ver, as suas mãozinhas a acenarem de excitação. Clara sentiu uma pontada no peito enquanto ajustava as alças do carrinho, sabendo quantos destes pequenos momentos tinham passado sem que Luiz sequer soubesse que existiam. Ao sair, o sol apanhou-a desprevenida. Estava mais quente do que ela esperava, e por um segundo fugaz, o calor pareceu uma traição. Como podia o mundo continuar a girar, a oferecer manhãs bonitas, quando tudo dentro dela se sentia tão rigidamente enrolado? Ela viu-o então. Luiz estava parado do outro lado da rua, as mãos enfiadas nos bolsos, a sua postura incerta, como se até respirar demasiado alto pudesse quebrar a trégua frágil que existia entre eles. Clara não o reconheceu, simplesmente começou a andar, a empurrar o carrinho pela calçada, o seu passo firme. Ela conseguia ouvir os seus passos cuidadosos, a poucos passos atrás. Ele não tentou apanhá-la, ele sabia melhor. Aquele era o ritmo dela, aquele era o limite dela. Quando chegaram ao parque, Clara escolheu um banco perto dos baloiços, o seu local habitual. Ela levantou Leonor do carrinho, pondo-a de pé. Leonor imediatamente disparou em direção à caixa de areia, os seus risinhos a encherem o ar da manhã. Clara sentou-se, os olhos a seguir Leonor, mas ela estava extremamente consciente de Luiz a pairar à distância, parado perto de uma árvore, a fingir estar absorvido no seu telemóvel. Era quase cômico, como um homem que outrora comandava salas de reuniões, mal conseguia agora gerir a coragem de se aproximar a menos de 1,5 metros da sua própria filha. Minutos se passaram assim. Luiz a observar, Clara a fingir que não reparava, Leonor a brincar alheia com uma pá de plástico. Não foi até Leonor, no seu habitual jeito destemido, vaguear em direção a um remendo de pavimento irregular, que a tensão se quebrou. Clara já tinha visto aquilo acontecer 1000 vezes antes, o hábito de Leonor de andar sem olhar, os seus pequenos pés a tropeçar nas fendas da calçada. Desta vez não foi diferente. Leonor tropeçou, caindo de mãos e joelhos, o seu rosto a contorcer-se de surpresa, à beira de chorar. Antes que Clara se pudesse mexer, Luiz estava lá. Ele não pensou, não hesitou. Agachou-se, as suas mãos a escovarem gentilmente a terra das palmas de Leonor, a sua voz suave, estranha para ele, mas instintiva. Estás bem, querida?
Tu és forte, não és? Leonor olhou para ele, o lábio a tremer, os seus grandes olhos castanhos fixos no rosto dele. Por um momento sem fôlego, ela simplesmente olhou, como se algo no seu jovem coração o reconhecesse. Clara ficou paralisada a observar esta troca frágil, insegura se devia intervir ou deixar o momento desenrolar-se. Leonor não chorou. Em vez disso, estendeu a mão dando um tapinha na bochecha de Luiz com a sua pequena mão suja de terra, como se a assegurar-lhe que estava bem. A inocência disso, a simplicidade, cortou mais fundo do que qualquer confrontação poderia ter cortado. Os olhos de Luiz brilharam, mas ele mascarou-o com um sorriso, ajudando Leonor a levantar-se. Clara aproximou-se lentamente, o seu coração a palpitar. "Obrigada", disse ela, as suas palavras cuidadosas, a testar como se sentiam quando dirigidas a ele. Luiz levantou-se, afastando-se instintivamente, dando-lhe espaço. "Eu não a ia deixar cair", disse ele, e não havia bravata no seu tom, apenas uma honestidade que a desarmou. "Eu sei", Clara respondeu, a sua voz mais suave do que pretendia. A partir daquele dia, Luiz começou a aparecer mais vezes. Ele nunca se intrometeu, nunca assumiu mais do que aquilo que Clara permitia, silenciosamente. Ele aparecia no parque todas as manhãs, às vezes sentado num banco distante, às vezes oferecendo-se para carregar o carrinho quando as rodas emperravam. Os seus gestos eram pequenos, mas consistentes. Ele aprendeu as rotinas de Leonor, as músicas de que ela gostava, a forma como ela batia palmas 2 vezes antes de escorregar no escorrega. Ele nunca excedeu os limites, ele nunca forçou. Clara deu por si a reparar em coisas que ela não queria. Como a mão de Luiz instintivamente segurava as costas de Leonor quando ela cambaleava. Como ele trazia lenços de papel no bolso agora, tendo aprendido com que frequência o nariz de uma criança precisava de ser limpo. Como ele deixava silenciosamente um saco dos snacks favoritos de Leonor no banco, se reparasse que ela estava irrequieta. Ele nunca ficava para o agradecimento dela. Ele não estava a tentar comprar o seu caminho de volta. Estava simplesmente presente. Foi esta persistência tranquila que desgastou as suas defesas mais do que qualquer pedido de desculpas poderia ter feito. Clara começou a entender que Luiz não estava a pedir o seu perdão. Ele estava a ganhá-lo dia após dia paciente, não com grandes gestos, mas com os atos mais pequenos e mais genuínos de aparecer. Certa tarde, depois de semanas deste ritmo silencioso, Clara sentou-se no seu banco habitual enquanto Leonor cavava na caixa de areia. Ela olhou para Luiz, que estava sentado na relva a poucos metros de distância, a observar Leonor com um sorriso que já não estava tingido de hesitação. Sem pensar, Clara chamou-o pelo nome. Luiz. Ele olhou imediatamente, surpreendido por ela ter falado primeiro. Ela chama-te amigo dela, sabes? Disse Clara, o seu tom leve, mas carregado de significado não dito. Tio Luiz, o amigo dela que aparece sempre. O sorriso de Luiz vacilou por um momento, substituído por algo mais suave, mais vulnerável. Eu gostava de ser mais do que isso, mas sei que não me compete pedir. Clara acenou lentamente. Ela não estava pronta para lhe dar uma resposta. Ainda não. Mas pela primeira vez ela permitiu-se admitir que a presença dele já não parecia uma intrusão. Sentia-se como algo a começar. Enquanto o sol se punha no céu e Leonor corria de volta para eles com as mãos sujas de areia, Luiz pegou num guardanapo, limpando-a com uma gentileza que não precisava de ser ensaiada. Clara observava-os, um pequeno sorriso a surgir nos seus lábios.
Os muros que ela construíra à sua volta não tinham caído, mas uma porta tinha se aberto, e ela não a estava a fechar. A calma que eles tinham cuidadosamente construído durante aqueles dias tranquilos no parque estilhaçou-se no momento em que o telefone de Luiz tocou. Ele conhecia aquele número. A voz do outro lado era familiar, demasiado familiar. Henrique Pires tinha sido o braço direito do seu pai desde que Luiz se lembrava. O homem não se deu ao trabalho de cortesias. O seu tom era cortante, controlado, a pingar ameaças veladas mascaradas de preocupação. Temos andado a ouvir coisas, Luiz, começou Henrique. Estás a ser visto em lugares onde não devias, com pessoas com quem não te devias associar. Luiz sabia o que era aquilo. As pessoas do seu pai nunca ligavam para perguntar, ligavam para comandar. Mas desta vez, Luiz não se encolheu. Ele ouviu em silêncio enquanto Henrique continuava, as suas palavras a apertarem como um laço. Esta mulher, esta criança, elas não fazem parte do legado dos Castro. Tiveste o teu pequeno momento de rebeldia. Agora é hora de regressar à realidade. Esperamos-te na reunião do conselho na quinta-feira. Vem sozinho, sem as tuas distrações. Luiz não respondeu. Ele desligou a chamada a meio da frase. Já não importava o que eles diziam. Eles podiam ameaçá-lo, colocá-lo na lista negra, mas não podiam apagar Clara ou Leonor da sua vida com ultimatos de sala de reuniões. Ainda assim, ele não era ingênuo. Ele sabia como seu pai operava. O próximo ataque não viria através dele, viria através delas, Clara e Leonor. Na manhã seguinte, o telefone de Clara não parava de tocar. Números desconhecidos, chamadas que caíam assim que ela atendia, mensagens cheias de acusações vagas e simpatia envenenada. Os vizinhos começaram a receber folhetos a insinuar escândalo, mentiras embrulhadas em linguagem corporativa, concebidas para fazer as pessoas duvidarem do caráter dela. Uma coluna de mexericos local publicou um artigo a alegar que Clara tinha encurralado um CEO de alto perfil para a paternidade para ganho financeiro. Clara estava furiosa, mas não surpreendida. Ela sabia como o poder ripostava. O que ela não esperava era o quão calmo Luiz permaneceu durante tudo isso. Em vez de raiva, ele agiu com um propósito tranquilo, reunindo-se com advogados, cortando o que restava dos seus outrora prezados laços. Ele recusou-se a esconder-se atrás de comunicados de imprensa ou jargão legal. Ele disse a Clara que esta luta já não era apenas sobre a família deles, era sobre expor o sistema que tentava silenciar mulheres como ela. O plano de Luiz não era flash. Ele não queria conferências de imprensa ou campanhas nas redes sociais. Ele queria a verdade. Ele arranjou para Clara se encontrar com uma jornalista que tinha feito nome a expor abusos corporativos. Graça Monteiro era conhecida por desmantelar homens poderosos apenas com factos e uma caneta afiada. Clara hesitou no início. Ela não queria tornar-se um símbolo, ela só queria proteger a sua filha. Mas Luiz convenceu-a de que aquilo não era sobre vingança, era sobre reclamar a sua voz antes que outros a roubassem por completo. A entrevista ocorreu no modesto apartamento de Clara, sem iluminação encenada, sem equipas de maquilhagem, apenas Graça, um gravador e a honestidade pura de Clara. Ela contou a sua história sem floreados. Falou sobre o dia em que esteve no escritório de Luiz e foi abandonada, sobre criar Leonor sozinha, sobre a dignidade silenciosa de construir uma vida do nada. Graça ouviu de verdade, e quando a entrevista terminou,
Clara sentiu algo que não sentia há muito tempo: poder. Não o tipo medido em dinheiro, mas em verdade. O artigo foi publicado 2 dias depois, sob a manchete: A mulher que tentaram apagar. Não era apenas uma história, era um movimento. Pessoas que nunca tinham conhecido Clara começaram a unir-se por ela. Outras mulheres partilharam as suas histórias de serem silenciadas, descartadas, envergonhadas. O pai de Luiz e o seu círculo subestimaram o quão faminto o mundo estava por vozes reais e não filtradas. A pressão mudou da noite para o dia. Os investidores começaram a questionar a integridade do conselho. Os acionistas exigiram transparência. O pai de Luiz não conseguiu fazer desaparecer as manchetes e, pela primeira vez, o seu nome não era sinônimo de poder, mas de cobardia. Mas a verdadeira vitória não estava nos muros corporativos em ruínas. Estava no pequeno apartamento de Clara, quando Leonor, alheia ao ruído do mundo, foi ter com Luiz com um desenho amarrotado da pequena família deles. 3 figuras de pau de mãos dadas, sem etiquetas, sem títulos, apenas eles. Luiz olhou para Clara então, não com gratidão, nem sequer com amor, mas com admiração. Ela enfrentara uma máquina construída para a esmagar e não só sobreviveu, como a forçou a olhar-lhe nos olhos. Clara não estava interessada em manchetes ou aplausos, estava interessada numa vida onde a sua filha não cresceria à sombra da vergonha de outra pessoa. E Luiz compreendeu agora, mais profundamente do que nunca, que ganhar um lugar nessa vida não era sobre protegê-las, era sobre estar ao lado delas, mesmo quando o chão tremia. Enquanto a poeira assentava e a cidade seguia para o seu próximo escândalo, Clara e Luiz encontraram um novo ritmo. Os seus dias não estavam livres de luta, mas já não eram ditados pelo medo. Luiz pensara que a parte mais difícil seria a luta, mas percebeu agora que o verdadeiro teste tinha sido sempre a calma que se seguiu, o trabalho constante e paciente de construir a confiança, não através de palavras, mas através da presença. Clara nunca precisou de um herói. Ela tinha se tornado a sua própria heroína, mas permitiu que Luiz voltasse para o mundo delas, não porque ele o tinha exigido, mas porque provou que podia existir ali sem ocupar todo o espaço. As semanas seguintes ao artigo foram diferentes de tudo o que Clara, alguma vez, tinha experienciado. Ela não estava habituada à atenção. Vivera nas sombras por tanto tempo que ter estranhos a reconhecerem o seu rosto nos corredores do supermercado parecia surreal, mas não era o tipo de atenção cruel que ela temia. As pessoas aproximavam-se dela com bondade, com acenos silenciosos de respeito, como se soubessem, sem precisar de o dizer, quão difícil tinha sido o caminho para ela. Mulheres paravam-na para lhe agradecer, não por alguma grande declaração feminista, mas por simplesmente existir num mundo que se tinha esforçado tanto por apagar a sua voz. Clara não ansiava pela gratidão, mas naqueles momentos pequenos e sinceros, ela encontrava pedaços de si mesma a regressar, pedaços que pensava terem sido enterrados sob o peso da sobrevivência. Luiz nunca estava longe. Ele permanecia nas margens, nunca forçando, nunca pedindo mais do que ela estava disposta a dar. Ele tinha aprendido paciência naqueles meses, uma paciência que nenhum negócio ou negociação corporativa alguma vez lhe tinha ensinado. Ele estava a aprender a estar presente sem expectativa, a ser útil sem exigir reconhecimento. E Clara, embora nunca o admitisse em voz alta, tinha começado a apoiar-se naquela presença tranquila. Leonor, alheia à mudança na vida deles,
continuava a preencher os seus dias com a sua curiosidade sem limites. Ela tinha reclamado Luís à sua maneira, atribuindo-lhe o papel de tio Luís, com inocente facilidade. Mas havia momentos pequenos e fugazes em que ela olhava para ele com uma familiaridade que ia mais fundo do que os títulos. Quando ela lhe agarrava a mão sem pensar, ou se enroscava ao lado dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Clara observava aqueles momentos à distância, o coração dividido entre o medo e a esperança. Uma tarde, a cidade convidou-os para um pequeno evento comunitário, uma feira de família no parque local. O convite veio através de Graça, a jornalista, que insistiu que não era um golpe publicitário. Era uma oportunidade para Clara e Luís simplesmente serem. Sem câmaras, sem manchetes. Apenas uma família, mesmo que ainda estivessem a descobrir o que isso significava. Clara hesitou, mas foi a excitação de Leonor que tomou a decisão por ela. O parque estava vivo, com cores, risos e o tipo de energia que fazia a cidade parecer, pela primeira vez, um lugar de calor. Clara não tinha planeado que a simplicidade disso a esmagasse. Ao ver Leonor a correr à frente, os seus risos a misturarem-se com o som de crianças a brincar, sentiu uma onda de emoção a subir-lhe ao peito. Luís caminhava ao lado dela, não muito perto, mas perto o suficiente para sentir que ele estava lá se ela precisasse dele. Enquanto se moviam pela feira, as pessoas cumprimentavam-nos, mas não era invasivo. Era genuíno. Não havia sussurros de julgamento, nem olhares persistentes. Apenas pequenos reconhecimentos de pessoas que entendiam o que significava reconstruir-se tijolo a tijolo. A certa altura, chegaram a uma pequena banca de artesanato onde as crianças decoravam corações de papel com glitter e marcadores. Leonor, claro, exigiu participar. Clara ajudou a sentar-se na pequena mesa, enquanto Luís se agachava ao lado dela, segurando os materiais. Era uma cena tão comum, uma criança a fazer artesanato com dois adultos ao seu lado, mas para Clara parecia monumental. Esta era o tipo de vida que ela tinha sonhado para Leonor. Uma vida onde a filha podia sentir-se segura, rodeada de pessoas que a amavam, por mais complicado que esse amor fosse. As mãos de Leonor estavam cobertas de glitter no final, mas o coração que ela criou era simples e perfeito. 3 figuras de pau, desenhadas com linhas trêmulas de criança, de mãos dadas. Ela levantou-o orgulhosamente e colocou-o nas mãos de Luís, o seu rosto a brilhar de orgulho. "Tio Luís, isto somos nós", disse ela, as suas palavras tão inocentes, tão puras. Luís olhou para o desenho como se fosse o documento mais valioso que alguma vez segurou. Os seus olhos marejaram, mas ele não deixou a emoção quebrar o seu sorriso. Clara, ao observá-lo, sentiu a rigidez no seu peito afrouxar. Aquilo não era sobre títulos já. Aquilo era sobre estar presente. E Luís tinha estado presente. Quando o sol se pôs e a feira começou a terminar, Luís virou-se para Clara com uma pergunta que era mais um sussurro do que uma afirmação. "Posso acompanhar-vos à casa?" Clara hesitou, não porque não quisesse, mas porque o simples ato de caminhar para casa juntos parecia um passo demasiado íntimo, demasiado familiar. Mas depois olhou para Leonor, que estava a puxar a mão de Luís, arrastando-o para a saída com um sorriso que espelhava o dele, e Clara percebeu que aquilo já não era sobre o medo dela. Era sobre a alegria de Leonor. A caminhada para casa foi silenciosa, preenchida com pequenos sorrisos partilhados e o arrastar suave dos pés de Leonor enquanto ela segurava as mãos de ambos. Para qualquer transeunte, eles pareciam uma família. E talvez, de certa forma,
estivessem a tornar-se uma. Quando chegaram ao prédio do apartamento, Clara parou na entrada. O ar entre eles estava carregado, não de tensão, mas de uma incerteza delicada. Luiz não pediu para entrar. Ele não forçou. Simplesmente se agachou ao nível de Leonor, beijou-lhe a testa gentilmente e disse: "Vejo-te amanhã, pequenina." Clara viu-o levantar-se, pronto para ir embora como sempre fazia, mas desta vez ela estendeu a mão. A sua mão tocou-lhe a manga, um pequeno gesto, mas parou. Ele virou-se, surpreendido, mas esperançoso. "Gostarias de ficar para jantar?" perguntou ela, a sua voz mais suave do que pretendia. Luiz não sorriu, não celebrou. Ele apenas acenou, a compreender o peso da sua oferta. Aquilo não era perdão, aquilo não era uma página em branco, mas era um convite, uma fenda no muro que ela tinha construído com tanto cuidado. Naquela noite, na modesta cozinha do seu pequeno apartamento, eles partilharam uma refeição que não era extraordinária de forma alguma, massa, salada, caixas de sumo, mas para Clara sentiu-se como o jantar mais significativo da sua vida. Falaram não sobre o passado, mas sobre coisas simples. Os desenhos animados favoritos de Leonor, a torneira partida que Clara ainda não tinha consertado, o absurdo do glitter que se recusava a sair das mãos deles. Pela primeira vez, Clara não sentiu que estava à espera que Luiz se provasse. Ele já o tinha feito. Ele estava ali, quieto, presente, respeitoso. E enquanto Leonor adormecia mais tarde, aninhada ao lado de Luiz no sofá, Clara percebeu que algumas das reconstruções mais profundas não acontecem em grandes gestos, mas nos momentos suaves em que duas pessoas, partidas à sua maneira, escolhem ficar lado a lado novamente. As semanas que se seguiram foram mais tranquilas. Não o silêncio sufocante que Clara outrora conhecera, cheio de solidão e incerteza, mas uma calma que vinha da ausência de batalhas. Não houve mais chamadas do pessoal do pai de Luiz, nem mais sussurros nos tabloides. A tempestade tinha passado e o que restava era algo desconhecido, mas bem-vindo: paz. Foi nessa paz que Clara se viu a reparar em coisas que não se tinha permitido reparar antes, a forma como Luiz se tinha tornado uma figura constante nas suas vidas, não como uma sombra à espreita no fundo, mas como alguém presente nos momentos mais pequenos e mais importantes. Ele já não era um visitante. Ele sabia onde estavam guardados os panos de prato sobressalentes. Ele sabia como consertar a porta da casa de banho que rangia sem que lhe fosse pedido. E ele sabia como segurar Leonor quando ela estava à beira de um ataque de birra, os seus braços firmes a acalmá-la. Para Luiz, a transformação foi mais silenciosa, mas igualmente profunda. Ele já não acordava com o peso das expectativas corporativas a sufocá-lo. Os seus dias estavam preenchidos não com reuniões aborrecidas, mas com passeios matinais com Clara e Leonor, idas ao supermercado onde Leonor insistia em escolher os artigos mais absurdos, e noites passadas a aprender a montar móveis flat-pack para o apartamento de Clara que crescia lentamente. Ele não se tinha apercebido do quão exaustiva a vida pela qual outrora lutou tanto tinha sido, até que ela desapareceu. Agora, o cansaço vinha de correr atrás de Leonor no parque infantil, de ficar acordado até tarde a ajudar Clara com as suas pequenas ideias de negócio, de existir numa vida que era real, tangível e imperfeita. Uma noite, Clara sugeriu que dessem um passeio. Não era incomum, mas a forma como ela o disse tinha um peso diferente. Havia uma energia nervosa por baixo do seu tom casual. Luiz reparou, mas não pressionou. Eles caminharam pelo caminho familiar através do parque,
Leonor empoleirada nos ombros de Luiz, a tagarelar sobre nuvens e estrelas e histórias que só faziam sentido na sua mente. Clara estava mais calada do que o habitual, os seus dedos a roçarem ocasionalmente no braço de Luiz enquanto caminhavam lado a lado. Quando chegaram ao velho carvalho perto da extremidade do parque, Clara parou. Já era tarde o suficiente para o parque ter ficado vazio. Os sons da cidade distantes, suavizados pelas folhas, a sussurrarem por cima deles. Ela tirou Leonor dos seus ombros, pondo-a suavemente no chão. E Leonor, sentindo a mudança de humor, sentou-se calmamente na relva, a trautear para si mesma enquanto brincava com folhas caídas. Clara virou-se para Luiz, a sua expressão séria, mas não fechada. "Tenho estado a pensar", começou ela, a sua voz uniforme, embora as suas mãos mexessem ligeiramente na bainha da sua manga. "Sobre nós, sobre o que somos agora." Luiz ficou imóvel, não querendo perturbar o frágil espaço que ela estava a criar. "Tu tens estado aqui", continuou ela, "realmente aqui, de maneiras que eu nunca esperei que fosses capaz. E eu vi-te com ela, com Leonor, e vi o quanto mudaste, o quanto cresceste nesta vida." Ela fez uma pausa, perscrutando o seu rosto em busca de algo, talvez dúvida, talvez garantia. "Mas eu também sei que tu nunca tiveste de escolher esta vida da forma como eu escolhi. Ela foi-te forçada, por minha causa, por causa dela." A respiração de Luiz falhou. Ele queria interromper, dizer-lhe que ela estava errada, que escolhê-las tinha sido a primeira escolha real que ele alguma vez fizera. Mas ele esperou, sabendo que ela precisava de terminar. "Eu não te estou a pedir para te provares mais", disse ela, a sua voz a suavizar. "Tu já o fizeste. O que eu estou a perguntar é: tu queres isto? Não por culpa, não por obrigação, mas porque tu realmente o queres." Luiz não hesitou. Ele aproximou-se, fechando a pequena distância entre eles, a sua mão a roçar gentilmente na sua bochecha. "Clara", disse ele, a sua voz baixa, mas firme, "esta não é a vida em que fui forçado. Esta é a vida pela qual eu finalmente lutei. Tu não me prendeste. Tu me salvaste. Tu e a Leonor. E se me aceitares, eu quero passar o resto da minha vida a escolher-vos. Todos os dias. Não porque se espera que eu o faça, porque eu preciso de o fazer." Os olhos de Clara brilharam, mas ela não desviou o olhar. Ela estendeu a mão para o bolso do casaco e tirou algo pequeno, pressionando-o na mão dele. Ele abriu a palma para ver uma chave simples. Não estava embrulhada num grande gesto. Não havia discurso sobre mudarem-se ou recomeçarem. Apenas uma chave, silenciosa e pesada na sua simplicidade. "Eu pensei que devias parar de fingir que já não vives aqui", disse Clara, os lábios a curvarem-se num sorriso que era ao mesmo tempo brincalhão e cheio de alívio. Luiz riu, o som suave, cheio de uma emoção que ele não se tinha permitido sentir totalmente até aquele momento. Ele inclinou-se, pressionando um beijo na testa dela, na têmpora, e depois, timidamente, nos lábios dela. Não foi o beijo desesperado e possessivo de um homem a tentar ganhar algo. Foi gentil, grato, o tipo de beijo que parecia o regresso à casa. Leonor, inconsciente da mudança emocional, puxou as mãos deles, exigindo fazer parte do que estava a acontecer. Luiz levantou-a facilmente, segurando-a perto enquanto Clara entrelaçava os dedos com os dele. Ficaram assim, debaixo do carvalho, uma pequena família, imperfeita, mas finalmente completa. Mais tarde, naquela noite, de volta ao apartamento que outrora fora apenas de Clara, Luiz ajudou a deitar Leonor.
Ela insistiu numa das suas histórias para dormir, aquelas que ele inventava na hora, cheias de personagens patetas e aventuras estranhas. Clara observava da porta, o coração cheio, sabendo que aquele momento era o culminar de cada batalha silenciosa que ela tinha travado. Quando Leonor finalmente adormeceu, Luiz virou-se para Clara com um sorriso fácil no rosto. Ele não precisou de pedir permissão para ficar. Essa parte da história deles já tinha sido escrita. Clara levou-o para a cozinha, onde uma pequena caixa estava pousada na mesa. Ele levantou uma sobrancelha, curioso, e ela simplesmente acenou para que ele a abrisse. Lá dentro estava um anel de prata simples, sem diamantes, sem extravagância, apenas um símbolo tranquilo. «Eu nunca precisei de um pedido de casamento», disse Clara, o seu tom leve. «Mas pensei que gostarias de ter a opção de perguntar como deve ser». Os olhos de Luiz suavizaram-se e, sem perder o ritmo, ele pegou no anel e ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. «Clara Martins, vais deixar-me passar a minha vida a compensar cada momento em que eu não fui o homem que tu merecias?» Ela riu, piscando para afastar as lágrimas. «Sim, Luiz, mas não porque estejas a compensar alguma coisa, porque tu és o homem que eu escolho». A história deles não era perfeita. Nunca seria. Mas enquanto estavam sentados ali, de mãos dadas, com a filha a dormir no quarto ao lado, e o caos do seu passado finalmente silencioso, Clara percebeu que a perfeição nunca tinha sido o objetivo. O que eles tinham construído, camada por camada, ferida por ferida, era muito mais valioso. Era real. E para eles, aquele era o único tipo de final feliz que alguma vez importou.